Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e esse daqui é mais um episódio do Fenômeno de Transporte de A a Z, onde estamos no módulo introdutório, e hoje a gente vai conversar sobre como representar quantidades físicas. E sejam todos bem-vindos. Dentro desse tópico, todas as quantidades físicas podem ser representadas por tensores. Nessas categorias, a gente tem três que se destacam. São as variáveis chamadas escalares, vetores e depois os tensores de segunda ordem. Note que podem existir tensores de maior ordem, mas eles fogem do escopo do que a gente vai abordar dentro dessa disciplina. Então, eu gostaria de começar conversando com vocês sobre os escalares. Os escalares são tensores de ordem zero. Eles têm uma característica de trazer fisicamente o significado de magnitude da variável, ou seja, o valor que ela está representando. Mas ele não embute o efeito de uma direção associada à variável. Vou dar um exemplo para vocês. Como é que a gente mede a temperatura em um termômetro? Você vai lá e mede daquela variável com a sua devida unidade. Mas não existe significado físico de direção de temperatura. A mesma coisa vale para a massa. Você pode medir a massa de um corpo, mas você não consegue pensar em direção de massa. Mas esse conceito é incorporado quando a gente trata de vetores. Vetores são tensores de primeira ordem. Eles, além da magnitude, eles incorporam também o efeito de direção. Nós temos a notação de como representar eles. Isso daí é usado para destacar e separar as variáveis escalares das vetoriais. Dentro das referências bibliográficas, a nomenclatura usando uma letrinha em negrito. Pode-se usar também uma setinha em cima da variável, e eu gosto da nomenclatura de usar um til. E a física dela está associada ao valor dessa variável e a direção para a qual ela vai seguir. Isso daí pode ser explicitado em uma velocidade. Na velocidade do carro, você tem o velocímetro, e o velocímetro vai te dar a magnitude da variável. Mas o volante do carro vai colocar a direção para a qual o carro está seguindo. E, portanto, a velocidade acaba incorporando essas duas características. Uma outra variável física que traz esse sentido é o fluxo de energia. Você pode pensar, eu tenho uma determinada quantidade de energia sendo transportada para um determinado local. E, portanto, essa variável aí é uma variável vetorial. Os tensores apresentados aqui são tensores de segunda ordem. Eles têm uma magnitude. O significado geométrico deles é abstrato, então eu não consigo desenhar para vocês, mas eu consigo dizer que as direções são caracterizadas por um mapeamento vetorial. Então o conceito é um pouquinho mais complicado, mais complexo, mas não é nada tão complicado a ponto da gente evitar. E esse definitivamente vai ser utilizado mais à frente dentro do curso. Bem, a notação dele eu coloco dois símbolos de til embaixo da variável para indicar que é um tensor de segunda ordem. Se fossem tensores de maior ordem, você colocaria mais tils embaixo da variável. Uma outra notação utilizada é usar a setinha em cima da variável. No caso de tensores de segunda ordem, você usaria duas setinhas. E a outra notação que também é utilizada em muitas referências bibliográficas é usar o negrito, a variável em negrito. Contudo, normalmente para diferenciar o vetor do tensor, a variável tensorial de segunda ordem, ela normalmente é caracterizada com uma letra em maiúsculo, um caractere em maiúsculo. Ou pode ser também colocado como uma letra grega. Eu vou usar o til para diferenciar as três variáveis. Bem, como é que eu consigo trabalhar em cima da notação das variáveis vetoriais? Então, uma variável vetorial, no caso aqui eu estou representando W, ela é composta geometricamente como o gráfico que está apresentado do lado direito. O vetor precisa, portanto, das componentes para ser representado, W1 sobre o eixo 1, W2 no eixo 2 e o W3 no eixo 3, eles em conjunto conseguem representar o vetor por completo. Vale ressaltar aqui que
todos os componentes são variáveis escalares. Portanto, para compor um vetor, eu preciso de variáveis escalares associadas. Uma outra forma que existe para representar vetor é usar a notação inicial, aonde vocês podem ver na equação, eu uso W subíndice I, assumindo que com um único I, atrelado aos três eixos coordenados, 1, 2 e 3, e portanto eu consigo resgatar componentes escalares W1, W2, W3. A notação das variáveis tensoriais são representadas matematicamente através de matrizes. E, portanto, eu tenho 9 componentes, é uma matriz quadrada, 3 por 3, onde os 9 componentes são escalares. Eu tenho agora 2 índices para representar, portanto, a matriz. Então, eu tenho o índice IJ e assumo que o índice IJ vão alternadamente ir a 1, 2 e 3 e, portanto, eu vou conseguir sempre representar a minha variável tensorial. Esse, portanto, foi o assunto de hoje. O próximo tópico vai ser a análise das diferentes escalas em fenômenos de transporte e como interpretar. Eu agradeço a atenção de todo mundo, espero que tenham curtido aí o vídeo. Podem compartilhar, podem dar like e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente!